Hora da gente ir a Brasília. O governo federal bateu recorde no pagamento de emendas parlamentares, segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E a Luciana Verdolim tem mais detalhes para a gente, né, Verdolim? E foi uma comemoração, né, do ministro Alexandre Padilha, inclusive, que teve problemas recentemente com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que chamou o ministro até de incompetente. Mesmo assim, foi Padilha quem continuou negociando a questão da liberação das emendas parlamentares. E ontem, depois de encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez questão de ressaltar que o governo cumpriu o compromisso junto a deputados e senadores para garantir a liberação das emendas com agilidade. Lembrando, inclusive, que a gente está em ano eleitoral. A gente tem a declaração de Padilha para acompanhar. O governo conseguiu empenhar mais de 34 bilhões, pagou cerca de 30 bilhões de reais, é o recorde de empenho e pagamento de execução de emendas parlamentares no prazo que nós temos até 5 de julho, superando em quase 10 bilhões de reais o calendário inicial que havia sido acordado com o Congresso Nacional. Vale lembrar que esses recursos, a maior parte deles, vieram do Ministério da Saúde, que foram as indicações feitas pelos parlamentares no Congresso Nacional. Ainda existe uma sinalização, ainda existe um compromisso do governo de, depois do período eleitoral, terminar a liberação. Vale lembrar, né, que o governo é sempre acusado de trocar apoio no Congresso Nacional por conta da liberação das emendas. E até por conta disso, os deputados e senadores tentam fixar cada vez um cronograma mais apertado para que essa liberação seja feita sem essa necessidade de uma grande negociação com o Palácio do Planalto, mas isso, pelo menos por enquanto, não tem dado muito certo, ainda não. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Em Brasília que a gente continua para ouvir um pouquinho do Zé Maria Trindade, o semblante do ministro Padilha até um pouco mais tranquilo, isso parece, de certa maneira, ter desanuviado um pouquinho o ambiente, mas como a Luciana Verdolim lembrou, né, Zé Maria Trindade, há um cronograma tão rígido para pagamento de emendas hoje que é o seguinte, ou o governo libera ou libera, né, não tem muito o que conversar. Como diria o Pablo do Tourinho, né? Essas emendas parlamentares, isso persegue o Congresso Nacional. 9 entre cada 10 deputados e senadores têm fetiche, adoram a Comissão Mista de Orçamento. Esta é uma comissão que pode convocar uma sessão para a madrugada do dia 25 de dezembro. Eu te garanto que os deputados e senadores, assessores, lobistas abandonarão as suas casas e famílias e vão para a reunião da Comissão Mista de Orçamento. É lá que está o dinheiro. Nós estamos, no momento, numa disputa muito grande. O governo colocou 36 bilhões de reais para as emendas parlamentares no ano que vem, na LDO, mas os deputados querem 55 bilhões de reais, ou seja, repetir o que está nesse ano. Na disputa entre presidência de Câmara e Senado, o grande debate não é sobre projetos, relações, nem nada. E aí, você vai manter as emendas parlamentares? Isso se transformou na grande força do Congresso Nacional, na grande força de deputados e senadores. Eles transferem dinheiro diretamente para as contas dos prefeitos, mandam emendas parlamentares e anexo. Junto, vai a empreiteira, vai o executor. Entende como há uma interligação? É muito dinheiro. O orçamento de 122 bilhões de reais, o discricionário, que o total é mais de 5 trilhões e 400 bilhões. Esse dinheiro fica com o Congresso Nacional, é uma força, e pulveriza a possibilidade do governo em investir em infraestrutura. O governo é obrigado, sim, a liberar essas emendas parlamentares. São impositivas e houve até um cronograma vetado.